Olá, este é o Tribcast Tributário para Contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e hoje nós estamos dando continuidade à série Reforma Tributária por Grandes Tributaristas. E hoje nós vamos falar de um assunto que pretende gerar muito debate, que é a proposta da reforma do imposto de renda da pessoa física, que foi recentemente apresentada pelo governo federal. De um lado, eles propõem isentar quem ganha até R$5.000, e do outro, estabelece um desconto menor para quem ganha de R$5.000 a R$6.999, além de uma tributação mínima para renda consideradas elevadas, incluindo a tributação de dividendos. E ainda estabelece uma tributação sobre a renda de lucros e dividendos ao exterior. Né? É uma proposta que, em tese, busca corrigir desigualdades, mas que pode gerar questionamento técnico, econômico e político. E para nos ajudar a entender esse cenário, a gente tem o prazer de receber aqui o advogado tributarista e professor Marcelo Magalhães Peixoto. Ele é presidente e professor da APEX, da Associação Paulista de Estudos Tributários. Ele é doutorando e mestre pela PUC São Paulo, contabilista, advogado, já foi conselheiro jogador do CARF, juiz contribuinte do TIT São Paulo. Ele é autor de diversas publicações, coordenador de diversas obras de artigos jurídicos. Eu tenho aqui comigo a Revista de Direito Contábil Fiscal, que é editada pela PET. Tenho o livro do professor, que é o Imposto de Renda das Empresas. E aqui é uma coletânea que é recente, acabou de sair, que é coordenado pela Suzy Hoffmann, Renato Nunes, Carla Cristiano e pelo professor Marcelo Magalhães Peixoto. Reforma tributária, IBS e CBS, na Constituição e na Lei Complementar 214 de 2025. Bom, professor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Luciana, prazer imenso estar aqui. Agradeço aqui o meu querido amigo Perisson, meu colega de doutorado, né? Na verdade, você me convidou antes e umas 2 semanas depois a gente se encontrou lá com o professor Tércio Sampaio Ferraz, né? Num crédito que eu já estou repetindo pela 3ª vez. Claro, eu não vou sempre, né? Mas eu gosto muito de estar lá com o professor Tércio. Então, obrigado, Perisson, pelo convite, e agradeço também aqui ao Dr. Marcelo Massaro, prazer imenso estar aqui com vocês. Eu vou aproveitar para cumprimentar meus colegas Perisson Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Perisson e Marcelo, tudo bem? Olá, Luciana, Marcelo e Marcelo Magalhães Peixoto, meu querido colega ali da PUC. Realmente nos encontramos por acaso. Eu convidei o Marcelo, ainda não nos conhecemos pessoalmente, embora todo mundo conheça Marcelo Magalhães Peixoto e a APET, que ele fundou e coordena com muita competência. E o convidei sabendo que ele era doutorando também na PUC, já concluiu os créditos, já está em fase de escrever aí a sua tese de doutorado, mas continua frequentando as aulas, sempre muito estudioso. Eu encontrei por acaso ali na frente da sala do professor Tércio, eu cumprimentei. Marcelo Perisson, foi até curioso, e desde então viemos desenvolvendo esse relacionamento tão profícuo. E é uma honra, um prazer contar com o Marcelo, que sempre deu oportunidade para advogados, para contadores, exporem o seu trabalho e mostrarem as suas ideias. Falei, por que não conceder um espaço para o Marcelo Magalhães Peixoto também falar e expor as suas ideias. Muito obrigado por aceitar o convite. Também quero agradecer a presença do professor Marcelo. Hoje eu estou conhecendo ele pessoalmente, mas o professor Marcelo é uma grande referência, para mim sempre foi uma grande referência, então é uma honra estar recebendo o senhor aqui. Muito obrigado. Nossa, a honra é toda minha, pessoal. Nossa, estou ansioso aqui para a gente começar a bater esse papo. E quero só ressaltar de início aqui, a Luciana falou dos livros, né? Luciana, sobre a reforma tributária, né? Uhum. A IBS, CBS na Constituição e na Lei Complementar, ele chegou ontem, ele está quentinho. E esse livro foi feito com base no nosso curso de reforma tributária, que está rolando, começou faz umas 2 semanas, e que bateu recorde de número de alunos, né? É um livrinho que está tendo uma boa saída e que eu acho que ficou muito bom. Ótimo, excelente. Bom, como é de costume, a gente costuma iniciar falando um pouco mais da trajetória dos nossos convidados. Eu queria, então, que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua carreira, tanto acadêmica quanto profissional. Quer dizer, você passou pela pela contabilidade, até chegar ao direito, e aí também fundou a PET.
E aí eu queria que você contasse um pouquinho para nós da sua trajetória. Claro, Luciana. Bom, eu inicialmente, né, eu comecei lá em 1992, né, como auxiliar contábil. Eu vim de família muito simples, muito humilde. Eu me lembro que eu estava ali naquele período ali de 18, 19 anos, procurando um emprego para trabalhar, aquela coisa toda, e eu conheci um contador, que era um contador de um supermercadozinho pequeno de bairro, que era o Luiz Soares. E ele era o contador desse supermercado, né? É interessante ressaltar que esse supermercado, na época, ele estava no lucro presumido, já faz bastante tempo. Presumido, não existia o simples ainda, né? Era uma microempresa. E eu me recordo que ele também era professor no Senac de um curso, não era nem curso técnico, né? Era um curso de um mês para fins de contabilidade. Então começou ali, né? Eu falei assim, eu quero ser isso aí que esse cara é, né? Aí fiz o curso, tal, comecei a trabalhar com ele durante 4 meses. Fui trabalhar com ele assim, sem nenhuma experiência e sem conhecimento. Então eu trabalhava e não recebia, era como se fosse um estágio não remunerado. Antigamente tinha muito disso, né? Hoje é um pouco diferente. E depois de eu ter passado esse período com ele, eu comecei como classificador contábil, e aí a coisa veio caminhando. Mas eu comecei, na verdade, assim, meio como autodidata. Nessa época, eu não tinha nem o técnico, tá? Em contabilidade, em 92. Coisa que eu terminei fazendo no ano seguinte. Fiz um ano técnico em contabilidade. Comprei o livro do FIPECAF, na época, de 1992, com o professor Eliseu Martins, que esteve aqui, né? O Sérgio Iudícibius e o Ernesto Rubens Gelbic. Um livro da capinha azul. Eu engolia aquele livro naquela época. E o livro do Imposto de Renda do Hiromi Iguchi, né? Então clássico, eu ficava ali me deliciando com aquilo, e aí eu terminei passando vestibular para fazer economia na Universidade Federal Rural de Recife. Eu estava lá em Pernambuco e você vê, né? Eu estava ali fazendo economia, terminei não concluindo, mas comecei a pegar por esses 2 livros e teoricamente todo mês eu fazia um curso no IOB. Na prática eu terminei fazendo mais de 50 cursos técnicos que tinha uma carga mínima de 8 horas, e eu fui crescendo, tendo conhecimento, e em 95 eu voltei para São Paulo, né, e fui trabalhar numa empresa chamada Dallas Auditoria, como auditor júnior. Em 3, 4 meses eu virei coordenador. E aí foi indo. Nesse intermédio eu entrei por curso de Ciências Contábeis numa faculdade chamada Tibiriçá. Não concluí porque trabalhava na Directa BDO. Olha o pulo. Viajava muito. Você sabe que os auditores viajam muito. A gente, o pessoal termina não concluindo o curso direito. Porém, temos um treinamento interno absurdo. O Périxon acabou de contar aqui no cafezinho a experiência que ele teve na Deloitte, né? De 3 meses estudando e à tarde fazendo exercício. Era mais ou menos dessa forma. E você terminava aprendendo tanto. Sim. Depois, aquelas aulinhas na universidade, né? Terminava perdendo um pouco da graça, né? E aí, a minha obsessão naquela época era estudar imposto de renda e o Código Tributário Nacional. Inspirado num professor que eu tive lá em Recife, o Severino Ramos, eu ficava lendo, e eu tinha uma preocupação que hoje eu não tenho mais, e que não é correta, mas na época eu tinha, de decorar o regulamento do imposto de renda e o CTN. Não consegui decorar, mas aprendi muita coisa na época. Então, lá para 97, né, 98, começou a vir o desejo de estudar direito, de ser advogado, né? E em 98 eu entrei, fiz o vestibular, desisti lá, tinha feito um ano e pouco de economia, um ano e pouco de contábeis, porque eu sou técnico em contabilidade. Por isso que eu me apresento como contabilista, não como contador. Na expressão antiga, contabilista absolve tanto o técnico como o contador, porque naquela época, por exemplo, o técnico da minha época pode assinar o balanço da Petrobras. Sim, depois a norma alterou, né? Então, em 98, eu comecei a fazer direito. Então, nessa coisa de fazer direito, no ano 2000, eu conheci, um pouquinho antes, eu conheci o Paulo Aires, meu amigo querido,
que terminou sendo meu cliente na época, né? Na verdade, eu conheci o Paulo Ares em 97, mas em 2000 eu o contratei para ser advogado do Grupo Tequinte, que eu já era gerente tributário. Um detalhe, tá? Eu era gerente tributário e ainda não tinha concluído uma faculdade formal. Eu estava fazendo direito, tinha feito 1 ano de economia, 1 ano de ciências contábeis, né? E paralelo a isso eu comecei especialização no IBET e BDT. Não é o curso do IBET puro. Naquela época, o professor Alcide Jorge Costa montou um curso junto com o Paulo de Barros Carvalho. Então, a primeira turma do curso do IBET, quem tem os certificados, tá lá, é IBDT e IBET junto. Professor Alcides assina, professor Paulo assinou também. E dentro do IBDT é que veio a ideia da APET, que eu posso falar um pouquinho daqui a pouco para vocês aqui, para, né, eu não atropelar demais aqui. Eu acho que eu já respondi mais ou menos o que vocês perguntaram. A gente pode ir para a segunda fase. Você sempre escreve, comenta sobre a valorização do contador no campo tributário, né? E você acabou de falar um pouco da sua experiência inicial com contabilidade. Para aqueles contadores que querem entrar na área de direito tributário, o que você recomenda? E aí, se você puder, nesse contexto, falar sobre a fundação da APET, né? Como é que surgiu a ideia? A sua preocupação de agremiar contadores e advogados. Bom, para os contadores, inicialmente, de uma forma muito direta, é estudar, estudar, estudar e estudar. É o básico, não existe muita mágica, né? E ter paixão pelo que faz. Eu acho que o sucesso está muito, muito vinculado à paixão. Você tem que se apaixonar pelo que você faz, né? O médico tem que se apaixonar pela medicina, o engenheiro pela engenharia, o advogado, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu falo com isso para meus sobrinhos, para minha filha, e independente da profissão que você escolher, procure se apaixonar por ela, porque se não tiver paixão, a coisa não funciona, é como um casamento, né? Se não tiver amor, o relacionamento vai acabar. Na profissão, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Quanto mais a gente for apaixonado e mais obcecado por aquilo que a gente faz, né? Você vai ter sucesso. Mas voltando aqui com relação à PET, e recapitulando um pouquinho a minha fala na primeira fase, eu disse para vocês que eu comecei a fazer o IBET/IBDT lá entre 99 e 2000, né? Sob a coordenação científica de Paulo de Barros Carvalho e de Alcide Jorge Costa. A coordenação operacional, técnica, direta, era do Eurico De Sante. O Eurico, nessa época, ainda não era doutor, né? Espetacular professor, querido amigo. Eu falo que o Eurico é o nosso Rubens Gomes de Souza dessa época, que é o grande jurista reformador da reforma tributária. Então, vejam só, tendo essas aulas de direito tributário lá no Largo São Francisco, sim, porque esse curso, a primeira fase dele começou lá no prédio novo, no Largo São Francisco. Era IBDT e IBET junto. E sempre que iam ter aqueles debates, né, sobre os seminários, o que acontece, Peterson? Tinha lá uma pergunta, né? O que é crédito tributário? O que é lançamento? Imposto sobre a renda? O que é o fato gerador? E sempre que tinha essas discussões, os professores, eles incentivavam a divergência. Ó, você dê a sua opinião, você dê a sua opinião. E eu ainda não era advogado, não era formado em direito, fazia direito na São Marcos, de segunda a sexta à noite, né? Mas de sábado estava lá, firme, né? No Largo São Francisco, e aí eu sempre trazia algum conceito contábil, sim, porque eu tinha uma formação técnica profunda em contabilidade, eu ia responder alguma questão jurídico-tributária e eu me baseava dos princípios de contabilidade, em normas contábeis, em questões, por exemplo, usava muito os princípios fundamentais de contabilidade, geralmente aceito, o princípio da competência, do regime de caixa, da realização da despesa, da receita, e sempre que eu usava a palavra contabilidade, eu sentia um certo preconceito diante dos colegas. Isso lá naquela época. Hoje é cool você entender de contabilidade. Mas naquela época não era, não. Não era, não. Tem aquela... Por que não era? Por que você acha que naquela época tinha essa diferenciação? Eu vou te responder daqui a pouco essa pergunta, que essa sua pergunta ela é maravilhosa. Mas entrando aqui, para eu te responder a tua pergunta anterior com relação à PET. Diante disso, dessa visão meio
torta que se tinha, falei, poxa, poderia ter uma entidade, não é? Que contadores e advogados se conversassem, porque pô, eu estou aqui na empresa, eu sou gerente da área tributária, os problemas reais são resolvidos entre ambos. Aqui na academia é diferente, ficava com aquela discussão. E aí eu lembrando, poxa, professor Ives Gander da Silva Martins, nessa época eu não era ainda muito próximo dele, hoje eu sou, ele criou um instituto de advogados e economistas para conversarem, né? Por que eu não posso criar algo... Não, por que ninguém teve essa ideia de criar algo de contabilidade com direito? E aquilo na cabeça, jamais pensei em eu fazer isso. E foi passando o tempo, né? 2000, 2001, né? E eu estava ali já quase concluindo o curso de Direito, trabalhando, e, poxa, naquela época... quando você está começando ali a carreira, você está sempre... Eu mesmo estava sempre com o currículo pronto para procurar novas oportunidades e ganhar mais. Não é isso, né? Sim, lógico. Essa é a ideia. E eu sempre com o currículo pronto. E aí, olha só, naquela época eu não falava inglês e ainda não era formado em Direito. E quando eu me formei, eu não era formado numa faculdade de Direito de primeira linha. Eu não era nem da USP, nem da PUC e nem do Mackenzie. Eu fiz Direito numa universidade chamada Universidade de São Marcos. E aí, quando o meu currículo chegava na mão dos headhunters, de cara, tem inglês? Faculdade de primeira linha, era colocado de lado. Porém, quando eu tinha a oportunidade de fazer uma entrevista, eu detonava. Porque... Lembra que a minha obsessão no começo era decorar o regulamento do imposto de renda, decorar comia aquele livrinho lá do professor Eliseu Martins, do Sérgio Díssimos, o livro do Hiromi Guchi. Então, se o pessoal me dava uma oportunidade, eu destruía, no bom sentido, com toda aqui a humildade possível, né? Mostrava que tinha café no bule. Café no bule. E terminava crescendo. Nesse período, eu era gerente tributário de uma multinacional, sem ainda ter concluído o curso o curso de Direito, né? Uma graduação, e a língua que eu conseguia me comunicar bem era o espanhol. O inglês era uma tragédia, estava estudando, enfim. Mas de toda a forma, as oportunidades começaram a vir aos poucos, né? E eu me lembro, aí a ideia, para responder a tua pergunta, Luciana, eu comecei a dar aula na IOB, Informações Objetivas. Na verdade, a gente chama de professor, mas eles nos chamavam, né, de instrutor. Eu tinha um crachazão assim, eu era instrutor de imposto de renda. Né? Como eu era metidão lá, metido a entender de imposto de renda, eu dava uns cursos chamados Elaboração de DIPJ. Das DIPJs, a apuração do imposto de renda na prática, pegava os gráficos, levantava no Excel e aquela coisa toda, falando de questões tributárias, de questões contábeis e operacionais, e comecei a dar bastante aula, e eu comecei a crescer como... Não vou chamar de professor, não, porque a função de professor ela é muito importante. Eu ainda não me considero totalmente professor. Para o mundo acadêmico, não sei se vocês sabem, tem até um certo preconceito de alguém ser chamado de professor sem ser doutor. Você deve ter percebido isso já. O Eurico, naquela época, olha só, naquela época, eu não sei se ele vai confirmar hoje. Eurico, um beijo, querido, mas eu me lembro que você me falou isso. Você não era doutor ainda, tá? E você disse para mim num cafezinho, lá em 99, que por isso, naquela época, você não era muito bem aceito no mundo acadêmico. Lembra disso, querido? Você vai lembrar. Isso acontece. Tá certo? Então, na época, eu era instrutor. E eu, como instrutor de imposto de renda, eu me dedicava muito e dava instruções boas. E a galera, a molecada, os contadores, a maioria contador, ia lá e aprendiam e mandavam brasa nisso. E eu fiquei animado, porque isso era um complemento da minha renda, que eu já tinha saído da Tequim, tinha aberto um escritório. E eu abri uma empresa chamada MP Treinamentos, que era Magalhães Peixoto Treinamentos. Né? Mas já estava com uma ideia da PET na cabeça sem esse nome. 7 meses depois da fundação da MP Treinamentos, eu comecei a juntar vários colegas pela internet. Tinha aquele site Jus Navegante, Consultor Jurídico, vários sites que publicavam artigos. E eu comecei a ler aqueles textos e peguei o e-mail de todo esse pessoal, de uns 300, joguei numa planilha de Excel e montei um grupo chamado Yahoo,
que hoje é grupos de WhatsApp, mas eu montei um grupo de e-mail e comecei a convidar esse pessoal para participarem de grupo de discussão tributário por e-mail. E a galera foi aceitando. E o grupo começou a crescer e as discussões eram acirradas. Tinha advogado, tinha contadores, tinha procuradores, tinha curiosos que gostavam da área e falando sobre direito tributário, contabilidade, gestão tributária, questões fiscais, projetos de lei. Já se falava numa possível reforma tributária. E esse grupo foi crescendo e veio uma sugestão que eu não me lembro de quem. Olha, nós estamos tão grandes aqui que já podemos criar uma entidade. Aí veio, pá. Corri para o computador, redigi o estatuto, né, da Associação Paulista de Estudos Tributários, joguei no grupo, todo mundo achou a ideia ótima. 15 dias depois, em julho de 2023, a PET estava constituída no cartório. 2003. Né? Vai fazer 22 anos em julho. E aí começou aí, tá? Aí foi só a parte formal. Ok? É mais uma. Abrir uma entidade é fácil. Você vai lá, registra e ponto. Mas a parte formal, respondendo a primeira pergunta da Luciana, é essa a minha resposta. E depois, se você quiser, em outras perguntas, repetir a que você fez quase agora, por que desse preconceito, eu posso falar, mas... Enfim, devolvo a palavra para você. Não, excelente, né? Uma história rica. Uma história de um sonho e do esforço que foi feito para esse sonho acontecer, né? Porque não basta sonhar, você tem que agir. E até num dos seus textos você fala do kairos, do momento oportuno. Depois dele não adianta agir, antes dele também não. Então essa percepção do kairos, do momento oportuno, parabéns, é uma história inspiradora. Você leu o texto da segunda-feira, então olha. Que maravilha. E você foi juiz também de dois importantes tribunais administrativos, do CARF e do TIT. Eu queria que você contasse um pouquinho como que essas experiências te influenciaram. Claro. Bom, fazendo aqui uma recapitulaçãozinha, eu falei, né? Em julho de 2003, a gente fundou a PET, né? Já em janeiro, já no mesmo ano de 2003, em setembro, nós fizemos o nosso primeiro simpósio de direito tributário. E por que esse simpósio foi muito bom e foi um sucesso? Porque eu peguei o telefone, na cara de pau, já tinha muita admiração, já o conhecia, mas não era amigo dele. E liguei, nada mais, nada menos, para o professor Ives Gander da Silva Martins. Ele me atendeu. Pois não, é o Marcelo, tudo bem, professor? Tudo bem, Marcelo, diga. Eu quero convidá-lo para ser o nosso presidente de honra do nosso primeiro simpósio de direito tributário da PET, que vai acontecer em tal data. Ah, claro, vai ser um prazer. Qual é o nome da entidade? É a Associação Paulista de Estudos Tributários. Claro, eu vou sim. A sua PET tinha 3 meses de vida. E o Ives topou na hora. E aí o resto é história, né? Em janeiro de 2004, a gente começou a primeira reunião da PET. A primeira reunião foi em janeiro de 2004. Né? Me lembro bem quem estava nessa reunião. O Edmar Andrade, meu querido amigo. Estava lá o Edson Carlos Fernandes. Estava lá o Pedro Anã. Estava lá também a professora Vanessa, do INSPER, né? Que fez parte aí também da primeira fase da aprovação da reforma tributária. E de 2004 a 2020, nós fizemos passou-se 18 anos de reuniões da PET. A gente fazia uma média de 10 reuniões por ano, porque a gente pulava julho e dezembro. 18 anos, nós fizemos em 18 anos 180 reuniões. Já em 2020, quando veio a pandemia, houve aquele caos todo, já faz 5 anos, hein? Nós mudamos, as reuniões passou a ser virtuais. Ao invés de fazermos reuniões mensais, a gente passou a fazer reuniões semanais, todas as quartas-feiras. Ao invés de ser das 9 a meio-dia, como era nas presenciais, nós passamos a fazer das 9 às 10h30, mais curtinha, só que toda semana. E de 2020 até hoje, a gente fez uma média de 40 reuniões por ano. 40 vezes 5 dá 200 reuniões. Essas 200 reuniões
virtuais, com mais as 180 presenciais, nós fizemos até hoje uma média de 380 reuniões, fora os simpósios, que está indo agora para o 22º, fora o colóquio de Direito Contábil Fiscal, que é dia 21 de maio, vai para o 7º, e diversos cursos que a gente faz e fez, enfim, e a gente continua. E aí, fazendo esse parênteses aqui da PET e respondendo a última pergunta da Luciana, eu fui juiz do TIT suplente, eu ia muito pouco, né? Fui algumas vezes, né? E foi uma experiência legal. Agora, a experiência prática é importante. Eu fiquei quase 8 anos no CARF, e a área federal tem a ver com a minha formação. E é engraçado, quando eu cheguei no CARF, eu achava que eu entendia de imposto de renda. Eu era meio arrogante, sabe por quê? Porque lá, quando eu era garoto, quando eu comecei a estudar o regulamento, eu achava que eu entendia de imposto de renda, porque eu tinha decorado. E depois que eu comecei a trabalhar, eu entrei na área jurídica, eu vi que não sabia nada de imposto de renda e comecei a aprender, e aí falei, agora eu sei imposto de renda. E depois teve uma terceira fase que eu tive uma outra frustração. Foi quando eu cheguei no CARF, que eu descobri que eu não sabia nada de imposto de renda, né? Foi quando eu comecei a ver todos aqueles casos, aquele grau de complexidade, tributação no exterior, a remessa, a tecnologia. E, nossa, o imposto de renda é um mundo. O imposto de renda tem um mundo do transfer pricing, tem o mundo da tributação internacional, tem um mundo novo surgindo agora, que é o mundo do Pilar 2. Pilar 2 é outro mundo. Sim. Não é? E tem um mundo real nosso aqui do dia a dia, que é o imposto de renda prático das pessoas, das empresas, lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, as empresas que estão no Simples, todo aquele planejamento de como se organiza, reflexo nas pessoas físicas, jurídicas, esse projeto de lei agora, que é uma maluquice, e a gente, o tema, a área é muito complexa. Então, de novo, tá? Respondendo uma outra pergunta que a Luciana fez, e o Perkson também, eu acho que ele repetiu, e eu respondi lá e vou melhorar agora, né? O que você diz para os contadores? Agora eu amplio, os contadores, advogados ou quem quer atuar na área tributária, de novo, dá para compreender tudo isso se não for completamente apaixonado pelo direito tributário? Com certeza não. Se você não tiver paixão, vontade, gostar e viver isso, você não vai conseguir ter sucesso. Você até pode, né? Você até pode tocar, você vai ser ali, né? Mas para você ser o protagonista, você tem que ter paixão. É isso. E você também tem você fez um relato, inclusive, sobre a saúde mental, equilíbrio de vida e como conciliar a ansiedade, o estresse com... E eu queria perguntar, como você concilia a sua vida profissional entre o Recife, São Paulo, com a sua vida pessoal? E o que você diria para nossa audiência, como conciliar esse ritmo profissional tão intenso? Assim. Claro. Esse é um desafio, né? Um desafio que é todo dia. Né? Todos os dias eu estou tendo que enfrentar esse tipo de problema, porque nós estamos na era total da informação, é muita informação. Demais. Está com inteligência artificial, ChatGPT, Cloud, AM, Studio, Notebook, LM, aí tem a economia antiga, tem a economia nova, tem o sistema tributário anterior, tem um sistema tributário novo, é tese, é mestrado, é doutorado, é filosofia, sociologia, é economia. E aí, como é que fica a cabeça? Como é que fica isso? Lá na classe, uma colega resumiu bem, né? Parece que a gente sempre se sente, parece que nunca está fazendo o melhor em cada atividade, né? Está sempre devendo alguma coisa. Aí a outra colega falou, fica tranquila que todo mundo se sente assim. Todo mundo assim, né? É verdade. Eu me sinto assim o tempo todo. Né? E é engraçado que veio a pandemia. E essas questões relativas à ansiedade e à saúde mental, ela deu uma explosão, né? A quantidade de pessoas que, de fato, espanaram ou quebraram na época da pandemia foi muito grande, né? Eu também passei por muita ansiedade nesse período. Poxa, todos nós passamos, né? E eu me lembro até que em 2021, eu fiz uma cirurgia simples no ombro, fiquei lá 4 ou 5 dias internado no Sírio,
por causa da cirurgia, e aí tinham medo de pegar gripe, de pegar Covid e tudo mais, e aquela ansiedade. E pós isso, Luciana, respondendo um pouquinho, para eu pegar o gancho e responder essa tua pergunta, né? Eu me lembro que eu comecei a sentir tonturas, e não sabia o que era. Não é? Não, tem a ver com os efeitos do remédio, da sua cirurgia, etc, etc. Toma isso aqui, passou. No ano seguinte, voltou. Tontura e tal. O que é isso? Pô, como é que é essas tonturas, Marcelo, meu médico? É sempre que eu vou trabalhar. Como você vai trabalhar? Quando eu pego uma tela, olho o WhatsApp, pego o tablet ou o computador e tem alguém lá falando, eu acho que eu tô de saco cheio de lives. Não sei. Tontura. Como é que passava? Quando você está com tontura, havia uma desconfiança dos médicos que eu estava com labirintite. Labirintite é um risco você cair. Então, se você está tonto, o que você faz? Você senta e para. E eu sentia que não era isso. O que eu fazia? Eu pegava os shorts, colocava a camiseta, o tênis, ia correr no calçadão, porque eu moro ali na Avenida Boa Viagem. Ia correr. Voltava zerado, inteiro, bonzinho. No dia seguinte, eu voltava a trabalhar, tela, computador, tablet, e vinha a mesma sensação. Tornava a repetir. Atividade física, melhorava, passava. E foi passando o período. De sextas-feiras, eram períodos muito duros também, já o final de semana, chegando, e sentia a mesma coisa. Parava, corria, né? E aí na sexta-feira era o dia do vinho, abria um vinho e assistia uma série com a minha esposa, a Rê. A gente tem esse costume de ficar juntos e ver séries. E aí começava a tomar um vinho, e aí é que a tranquilidade vinha totalmente, não sentia nada. No sábado, que eu tiro sempre os finais de semana para as questões acadêmicas, tela, muita coisa, vinha lá o mesmo o problema. E o meu médico, o Dr. Mário Luiz Barbosa, ele falou, você pode ser que você esteja com labirintite, mas é estranho. Você falou que você corre e você melhora. Labirintite, se você tiver, você correr, você cai. Né? Mas para resumir a história, eu fiz diversos exames. Ele me indicou lá depois para um otorrino, depois para um neurologista. Fizemos um monte, que eu tinha certeza que eu estava com algum problema. E aí veio o diagnóstico. Marcelo, você não tem nada, cara. Você está com ansiedade pesada e você precisa desacelerar. E passaram o psiquiatra, o Dr. Luiz Milan, que é um grande médico e também músico, né? Espetacular. Depois eu passo para vocês os CDs do Milan, que está bombando, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. É um caso raro de talento em duas áreas, tanto médica como na música. Na música ele fala que é um hobby, mas não é só hobby não, ele é muito bom para ser só um hobby. Mas voltando aqui, o psiquiatra conversou comigo, não, você está com ansiedade e tal. Na terceira consulta ele deu o diagnóstico, você tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E não é a partir de agora. Eu falei, mas agora com 50 anos? Não é a partir de agora, você sempre teve isso. Sempre teve. Só de eu conversar com você, eu percebo que você é um cara agitado, que você... Fica tranquilo. A solução é o seguinte, atividade física, alimentação, desacelerar e 10 gotas de Lexapro por 6 meses. Né? E foi o que eu comecei a fazer. Né? Foi o que eu comecei a seguir a linha dele. E nesse período, eu tive uma indicação de um livro, né? Que é uma pergunta que eu costumo fazer para a garotada, né? Você tem medo de ser feliz? Né? Perdão. Você aguenta ser feliz? A expressão é essa. Você aguenta ser feliz? Que é justamente um livro publicado pelo Nizam e pelo Arthur Guerra, que é um psiquiatra. E o Nizam todos nós conhecemos. E ele fala das questões da saúde mental, né? Da saúde do corpo e prescreve atividade física. Eles falam de nadar e de correr. Eles são maratonistas. Imagina, o Nizam, que foi daquele tamanhão, ele chegou a correr maratonas, né? E às vezes acorda às 6 da manhã para nadar e pagar o treino, né? Para depois poder almoçar e jantar sem ficar com a consciência pesada. E ele começa a dizer o seguinte, você aguenta ser feliz? Porque para ser feliz tem que pagar um custo, tá? O meu é esse aqui, acordo 6 horas da manhã, vou fazer isso, aquilo, e consigo me sentir bem, ser bem sucedido. Então, nesse textinho que eu escrevi, foi mais ou menos isso. E falo, né, pra garotada, olha, você
aguenta ser feliz? Porque todo mundo quer ser feliz, mas a felicidade ela tem um preço. E foi interessante eu ler esse livrinho, que olha, não é nenhum livro filosófico, complexo, de doutor, é um livro de aeroporto, é de autoajuda. Mas que às vezes essas coisas simples, elas dão alguns insights para você melhorar a de vida. Eu já fazia atividade física, né? E depois do livrinho eu passei a fazer até mais, participei de corridas de rua, enfim. Que legal. É isso. Que legal. Isso é muito importante ser falado, porque por mais paixão que se tenha, o nosso corpo e a nossa mente têm um limite. Né? Ninguém é super-herói. Né? Antigamente era muito comum falar, o cara vive ligado no 220, né? E tem uma conotação um pouco pejorativa você reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer que precisa desacelerar, né? E cada um encontra a sua forma, né? Eu já passei por diversas fases, já toquei piano, já toquei guitarra, já jogamos beach tênis com a família, quer dizer, cada um tem que encontrar aquilo uma válvula de escape, né? É uma válvula de escape, e é muito importante, principalmente na nossa área, que eu acho que hoje o contador e o advogado tributarista devem ser os profissionais, se não os mais, um dos mais com cabeça cheia, porque realmente o volume de informações... Principalmente agora com a reforma tributária, né? Nossa Senhora. E falando da reforma tributária, agora entrando no nosso tema, primeiro eu queria saber as suas impressões, os pontos positivos, os riscos, o que esperar dessa fase de transição. Queria que você comentasse um pouquinho as suas impressões sobre a reforma tributária do consumo que foi aprovada em 2023. Claro. Bom, olha, a reforma tributária, eu vejo ainda muita gente criticando, batendo forte, né? Eu acho que a fase de você criticar, ser contra, acho que já passou, porque ela foi aprovada. E é engraçado, ela foi aprovada, essa é a nossa primeira reforma tributária, aprovada em regime, em períodos de democracia. Sim, nós vivemos numa democracia, então a maioria aprovou. Não é? Então, o que acontece agora, o que a gente tem que tentar fazer é tentar melhorar, eventualmente, dos projetos de leis que ainda não foram aprovados. E se eu não me conformar com aquilo que já foi aprovado, trabalhar lá no Congresso Nacional para poder fazer as emendas e brigar por uma eventual alteração. Mas, no geral, eu acho que a reforma tributária ela foi positiva, sim. Eu acho que isso é muito importante. Nosso sistema atual, ele é complexo, ele é esquizofrênico, ele tem vários problemas. Ah, mas a reforma nova também... Eu sei que não é perfeita, que tem problema também. Qual é o país que tem um sistema tributário simples e nenhum? Só, talvez, a China. Talvez o Irã... Mas e as democracias? Como é que é o sistema alemão? É complexo também. Sim. Né? O sistema francês, será que é simples? O próprio americano, será que é, né? Então, isso é típico, a complexidade tem muito a ver também com a democracia, né? Porque a complexidade, ela advém justamente da dialética, das discussões, né? Que são positivas. Então, eu vejo a reforma constitucional tributária para o consumo positiva, né? Poderia ser melhor? Poderia. É aquilo que o professor Schweire falou na abertura do nosso curso de reforma tributária, né? Essa reforma que passou, ela é completamente diferente do projeto inicial que o CECIF soltou, que lá era um IVA único, direto, sem nenhum tipo de isenção, sem nenhum tipo de privilégio, sem nenhum tipo de exceção. Era algo bem redondo. Bom ou ruim? Na teoria era muito mais redondo. Agora, foi para o Congresso Nacional, né? Nós temos uma democracia, vai mexer com a federação. Primeiro tinha um problema federativo, aí criaram lá para consertar, criaram o chamado federalismo cooperativo, né? Sim. O que danado é isso? Hoje de manhã, a minha orientadora fez essa pergunta, né? Na turma, eu estou lá ajudando ela como assistente. O que é federalismo cooperativo? A gente vai ter que discutir isso, vai ter que tentar entender, né? Porque é justamente o federalismo aí feito por três mãos, né? União, estados e municípios, né? Isso é para dar um fator de constitucionalidade, de legitimidade ao atual sistema. Isso é importante. Talvez o anterior
pudesse, numa única pena, numa decisão do Supremo, ser derrubado por isso. Então, fizeram toda essa construção para se dar essa legitimidade jurídica que é fundamental. E o que não se pode negar, até porque a reforma, depois colocado o projeto e aprovada a emenda constitucional, depois um tempo grande para ser aprovada a lei complementar, isso deu espaço para discussões, para debates. Eu acho que nunca teve uma legislação fiscal tão debatida antes de efetivamente produzir os seus efeitos. Prova que nós temos aqui vários profissionais discutindo, cada um com a sua perspectiva, e isso é discutido livremente, debatido, e felizmente o poder público, né, em muitas situações reconsidera, muda, altera. Agora, óbvio, vão sobrar questões que vamos debater junto ao judiciário. Até a próxima pergunta que faremos é sobre isso, e eu aproveito para iniciar o nosso tema central do episódio, que é a nova proposta do governo federal sobre o imposto de renda da pessoa física, que está gerando uma série de debates. Uma proposta que vem corrigir algumas distorções. Nosso sistema, que deveria ser mais progressivo em termos de tributação da renda, tem essa questão, mas isso vem rodeado de uma série de outros fatores, né? Então, queria te perguntar, Marcelo, o que muda, né? Nós vamos ter uma nova faixa vamos ter um novo limite de isenção aplicado para todos? Estamos diante de uma progressividade tradicional que conhecemos ou não? Isso vai efetivamente beneficiar quem? Bom, primeiro de tudo, essa questão do imposto de renda, essa reforma do imposto de renda me faz lembrar e voltar lá pelos idos de 1995, quando veio aquela chamada Lei Candir, a Lei Candir do ICMS, né? E teve também a Lei Candir do imposto de renda, aquela Lei 9249/95. Se a gente pegar lá exposições de motivos daquela norma até aquele período, pessoal, a gente tem que voltar lá atrás, né? De 95 para trás, no período inflacionário, a gente tinha imposto de renda, tinha 2 adicionais, que eram um de 12 e um de 18, tinha uma CSLL e tinha imposto de renda retido na fonte sobre dividendos. Tá? Tinha uma tributação pesada sobre a renda. Aquela tributação pesada sobre a renda, ela incentivava o quê? Uma concentração muito grande nas atividades da PJ. A empresa era rica e as pessoas físicas pobres. E tinha lá um mecanismo, que ainda tem, mas muito menos hoje, que era a chamada distribuição disfarçada de lucro, né? Então era comum as empresas terem jato, as empresas terem os carros do ano, helicóptero, era tudo concentrado na pessoa jurídica. Tinha um outro fator lá, complexo também, que fazia as empresas terminarem não pagando imposto, que era a inflação. Então a gente tinha uma inflação muito grande e tinha um mecanismo que foi aprovado lá nos anos 60 eu não me lembro agora aqui o nome do ministro, mas já eu lembro, que ele criou a correção monetária de balanço. Então você fazia a correção, quando você dava prejuízo, quando você tinha um PL muito maior do que o teu ativo, mas você dava, quando a conversa era inversa, você gerava um lucro, mas aí tinha um nome esse lucro, era um lucro inflacionário. E esse lucro inflacionário não gerava imposto para pagar, porque ele era diferido. Você mandava ele lá para frente e tudo mais. Então era um período de arrecadação com relação à renda sofrível, por que não dizer assim? Era um período muito complexo. Veio a modernização do Plano Real. O Plano Real foi responsável por essa melhora. E veio a Lei 9249/95, e a Lei 9.250, que é a Lei do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, e eles fizeram um dispositivo, mais ou menos, a ideia era o seguinte, era criar o juros sobre capital próprio, uma forma de distribuição do capital, tributando uma alíquota de 15%, mas o lucro contábil seria isento de imposto. Por quê? Porque eles eram bonzinhos, eles estavam com dinheiro e iam criar uma isenção para abrir mão de receita? Nada disso.
porque eles escolheram fazer, na época, uma concentração de tributação pesada na tributação das jurídicas. Era o lucro real, não é? Que vai 34%, CSLL sobre um lucro de fato, não aquelas... aquele saldo devedor de correção monetária que o pessoal fazia planejamento e não pagavam nada, e quando dava lucro, virava lá lucro inflacionado, que a gente tinha um imposto que ninguém chamava de imposto muito grande, que o pobre é que terminava pagando, que era a inflação. Então, a ideia foi essa, foi isentar, acho que é o artigo 10 da Lei 9249 e concentrar. Pagou lá PIS, COFINS, IR, CSLL, teve distribuição de TJLP, tal, lucro no balanço, ele vem sem tributação. Claro que aí veio, com o passar dos anos, as coisas vão mudando, né? E houve aí uma concentração, uma criação grande de novas pessoas jurídicas, lucro presumido, simples, etc, etc. Mas esse discurso de dizer que a distribuição de lucro na pessoa física é uma distorção e que não tem que ter, é isento, como se o trabalhador que ganha 10 mil, não dá para comparar coisas que não são comparáveis. Se tem PJs irregulares, que se analise. Mas fazer essa coisa de, olha, fulaninho é assalariado, ganha tanto, você é advogado, eu acho que esse tipo de coisa não é saudável, isso só aumenta ainda mais essa guerra ideológica que a gente tem separada. Você é da direita, ou você é da esquerda, você não gosta de pobre, ou você é da elite. Então, eu acho que essas discussões, elas devem ser menos apaixonadas e mais técnicas. Com certeza, né? Com certeza. Professor, nesse ponto também uma discussão muito grande, a questão das faixas de isenção para a pessoa física, que a gente verifica pelo projeto de lei, que na verdade esses 5 mil reais iniciais, na verdade não se trata de uma verdadeira faixa de isenção que é aplicada a todos, né? Na verdade, até 7 mil reais criou-se um redutor do imposto de renda que é sobreposto à tabela progressiva do imposto de renda tradicional, claro que esse redutor em 100% para 5 mil até e vai se aplicando esse redutor até que a partir de 7 mil não exista mais. Disso também nós acabamos fazendo algumas simulações e ficamos até um pouco pasmos, porque, na verdade, se estabeleceu, na verdade, 5 mil reais como um mínimo existencial de tributação, que não vai ser tributado, só que, na verdade, ao aplicar os percentuais no projeto de lei, a gente verificou que, por exemplo, quem sai de 5 mil para 5.100 já é tributado de uma forma que acaba tendo um custo tributário que leva por exemplo, ele ter na verdade, um ganho de 4.900. Líquido de imposto. Líquido de imposto. Então, isso significa que, na verdade, isso acaba levando até a tributação do próprio mínimo existencial que já se pretendeu proteger. Isso fora essas questões que envolvem a progressividade efetiva dessa faixa. Você acha que a gente tem aí um cenário que vai ter alguma judicialização, especialmente quanto a essa questão da progressividade mínima existencial nesse tocante? É uma boa pergunta, Marcelo. O primeiro de tudo, é importante ressaltar que a gente tem 2 projetos no Congresso Nacional. A gente tem esse projeto do governo, em específico, que diz que é para fazer justiça fiscal, trazer isenção aí para quem ganha até 5 mil reais, etc. E tem um outro projeto, que é o projeto da reforma do imposto de renda, né? E que primeiro erro está aí, fazer essa divisão. Eu acho que esse projeto atual do governo, ele tinha que ser deixado de lado e ele tem que ser aglutinado com um projeto de reforma tributária, de fato, que já existe, já desde o governo anterior e que precisa ser discutido com seriedade, cautela e analisando todos os pontos, não só com argumentos políticos, ideológicos e
talvez até de uma certa forma, com todo respeito, assim, um pouco demagogo, porque no fundo a tabela do imposto de renda, gente, quanto tempo faz que ela não é corrigida, né? E nesse governo mesmo, nos governos anteriores, todos eles, aí é o seguinte, aí é Tomé e Bebé, não tem diferença de um governo para o outro, tá? Porque no fundo todos eles administram o país, eles querem mais recursos. Mas se esse projeto atual passar, que eu acho que não passa, tá? Não passa, eu acho que isso vai ser colocado de lado e vai ser aglutinado com outro projeto e aí vão discutir. Mas se passar, com certeza poderá ter discussões, sim. E o interessante, essa coisa de redutor, né, de cálculos, inclusive hoje eu vou estar lá com um parceiro, amigo querido do escritório, que é um dos fomentadores da PET, o Bruno da Queiroz Cavalcante e o Ricardo Varejão, eles me mandaram uma planilha, um cálculo da forma para calcular esse imposto de renda, essa forma nova de esse fator redutor. A gente fica falando o tempo todo de simplificação, e aí eu tenho que fazer uma planilha, jogar lá no chat GPT para poder chegar escuta, mas e ainda mexendo ainda com quem ganha até 5.000, 5.200, que chega aí 3 salários mínimos, né? Trazer complexidade até para esse pessoal também, por que isso? Então eu acho que essas coisas já começam mal, né? Marcelo, mas você é contra essa tributação porque você vai ter lá os 10%, você provavelmente ganha mais de 600 mil, você é contra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que se passar, eu vou pagar com todo gosto, vou pagar com todo mundo, como todo mundo. Eu só acho que as coisas devem ser discutidas tirando o véu. E com honestidade intelectual, técnica. Eu sou um técnico, nós todos aqui nós estamos discutindo um tema de grande seriedade que tem um impacto absurdo na sociedade, tá certo? Dia desses um colega lá ligou para mim, eu não pude atender, ele falou com o meu assistente, olha, não, mas essa norma agora, essa lei do imposto de renda, que isso não estão nem discutindo ainda no Congresso Nacional, vai ser assim mesmo? Então eu estou querendo colocar a minha esposa para ser minha sócia, e aí eu vou pagar lá um prolabore para ela, porque não sei o quê, porque vai ficar mais barato, o que ele acha? Pergunta, já estão fazendo planejamentos, né? Então assim, para nós tributaristas, às vezes essa confusão toda é até boa. Só que assim, como cidadão, eu acho que não é bom, não. Sim. Até porque a minha filha não vai ser tributarista, os meus netos também não sei se vão. E qual é o país que eu quero deixar para eles? Né? Então, é algo complexo. Você mesmo, Marcelo, agora, com essa descrição, eu não fiz esses cálculos, tá? Mas são falhas básicas, né? E aí, para concluir, eu acho que é importante... eu vou até pedir para o meu time fazer isso, fazer algumas simulações e colocar na planilha as alíquotas efetivas e verificar qual é o grau de progressividade aí, porque se critica muito que na pessoa jurídica a gente só tem, ela quase que não existe, né? É 15% e 10% de adicional. Do imposto de renda é aquela tabela progressiva com os valores a deduzir, né? Que também não é uma efetividade forte da progressividade. O Paulo Aires tem no seu livro, Preço de Transferência, ele fala sobre imposto de renda, ele traz lá a tabela do imposto de renda, mostrando que para a pessoa física até tem uma progressividade tímida, mas tem. Para a jurídica praticamente não tem nada. E quando a gente vai conversar com tributaristas do quilate, por exemplo, de Cristiano Carvalho, ele fala desde quando ele fala isso, a progressividade traz justiça fiscal. Olha só. Eu não estou dizendo que eu concordo com ele. Eu acho que a gente tem que analisar essas coisas. Sim. Né? Porque, do contrário, trazer complexidade para quem ganha 5 mil, 6 mil reais, isso é contra, inclusive, um princípio que para mim já existia, que está junto ali com o da praticabilidade, que a reforma tributária trouxe, que é o princípio da simplicidade. Agora, vem a pergunta, o que é essa simplicidade? Tem a ver com simples?
que a tributação do Simples tem a ver? Nada a ver com isso, até porque o Simples É muito complicado. é muito complicado. Mas essa simplificação, talvez ela tenha a ver com o princípio da praticabilidade. Sim. Só que ele já não existia antes, enfim, mas então vamos fazer uma leitura nova. Não, ele colocou agora porque ele quer que o sistema seja simples. Então tá, quem está trazendo isso? O governo. Por que então ele não é coerente também com essa questão do IR e também não coloca a simplicidade aí também? Não sei. Veja, de novo, né? Não estou aqui tomando partido, né? Eu estou aqui como um cidadão Discutindo técnico tecnicamente a tentando matéria. discutir a matéria, né? É Eu acho que o Congresso tem que analisar isso com profundidade. É importantíssimo que você coloque dessa forma, Marcelo, porque realmente parece que hoje as pessoas têm um pouco de receio de se posicionar tecnicamente com medo da reação que isso possa gerar em relação a elas. Ah, você é contra, que você é um super rico, que você é isso, que você é aquilo. Vai ser cancelado, né? Na verdade não, a gente está discutindo, como você falou, coerência do governo com o princípio de simplicidade, mas quanto à efetividade até dos resultados almejados, porque assim, a primeira coisa que se faz quando lança um projeto, que ainda nem foi debatido, é fazer propaganda no rádio. Quem pegar o carro e for para qualquer lugar vai ver umas 2 propagandas disso. Quer dizer, colocando Isso nem foi discutido, já estão fazendo propaganda. Isso, como altamente meritório. Então, parece que é só uma proposta. Você acabou de falar que tem 2 propostas, né? Tem a primeira, original, que é a proposta que é progressiva, efetivamente. E que eu não estou nem dizendo que é melhor ou pior, não. É que tem aquela lá que inclusive foi colocada para votação na época, lá no governo Paulo Guedes, e ela terminou não sendo, o ministro era o Paulo Guedes, não sendo aceita. E aquela daquele período era interessante que eles tributavam os dividendos, tá? Mas eles davam um desconto na jurídica, em mais ou menos o seguinte: vamos criar aqui, não é exatamente isso, mas era mais ou menos essa ideia lá do governo, da equipe econômica do Paulo Guedes, que fazia parte lá, a Vanessa, inclusive, que foi uma das autoras do projeto da reforma tributária. O CECIF participou também do Ministério da Fazenda do governo anterior. Então, eu estou fazendo isso para tentar separar governos, não tem nada a ver aí um governo ou outro, estou falando de equipes técnicas, eles participaram e a ideia era que vamos criar um imposto de renda de dividendos de 15%, porém o IR normal de 34%, ele vai reduzir 10%, 11%. Então eles faziam uma compensação e a carga terminava subindo em 5%. Então eles faziam... Agora o que eu estou vendo na discussão, não, continua do jeito que está... Mas aí vamos cobrar isso aqui e tal. É algo meio que complicado. E isso vem a contramão do que acontece lá fora, né? Em vários países. Eu me lembro que quando o Trump foi presidente pela primeira vez, teve lá aquela reforma tributária do imposto de renda, houve aquela redução e que teve um efeito grande em vários outros países e fizeram essa compensação do dividendo com o IR devido, porque no fundo, gente, é tudo IR. Se eu escolho tributar, são escolhas, aquilo que o professor Schwery fala, né? Não existe pessoa jurídica, existe CNPJ. Né? Eu quero tributar onde? No CNPJ ou no CPF? Qual é o fato econômico que eu quero pegar? Porque o que adianta você, não, eu tributei só na física, não na jurídica, eu tributei o fato econômico que tem que ser visto, né? Porque senão a gente entra num problema sério até de constitucionalidade com relação ao princípio da capacidade contributiva, né? E a gente pode chegar aí até num confisco, porque imagina só, Périx, o maior IVA do mundo, que é o que estão dizendo aí, não sei se vai ser verdade, estou aqui repetindo que o maior IVA do mundo, 28%, sei lá que seja. Tá exagerando, que seja, eu sou favorável, tá, à reforma tributária. Mas imagina, você tem um IVA grande, mesmo tendo crédito, não é? Aí vai ter lá a tributação da renda forte, e aí depois na física também, sobra alguma coisa aí? Como é que fica a economia como um todo? Será que a gente não tem que tentar achar uma solução mais profunda, mais cautelosa? A reforma tributária, concorde ou não com ela, é um projeto
que o CECIF levou aí quase 10 anos. Né? Olha só o período de maturação, e muita gente acha que ela não chegou tão madura para ser aprovada, então acha que foram rápidos. Muita gente fala isso, né? Sim. Eu acho que não, eu acho que ela ganhou um grau de maturidade, mas foram 10 anos. Né? E a gente não via também, e ela era independente de governo. Quem criou foi o CECIF, foi a sociedade civil, pessoas que estavam lá patrocinaram a tributaristas, juristas, e a coisa que nasceu lá da academia, lá dentro da GV. Né? Não é algo que nasceu de um partido político, como a gente está vendo agora. O professor Eurico esteve aqui conosco, ele contou toda essa história, como isso surgiu, a perplexidade dele com certas distorções da legalidade, todo um projeto que ele regimentou pessoas para construir academicamente um projeto, que depois foi veiculado politicamente, foi viabilizado politicamente, mas, como você falou, é técnico, né? E se buscava o quê? Uma harmonização maior com a CDE, com as adaptações aqui do nosso país, que são necessárias, porque afinal de contas não estamos na Europa. Então a gente tem que fazer as adaptações necessárias. Agora, quanto à tributação global que você menciona sobre a renda, realmente me parece uma incoerência muito grande, e é um discurso de, como você mencionava, olha, os ricos conseguem fugir da tributação, o pobre não tem alternativa, porque ele é retido na fonte sobre a tabela progressiva, é um problema, porque não se conta a história por inteiro. Porque realmente há uma tendência global de você reduzir a tributação corporativa. No âmbito da OCDE, que a gente busca essa harmonização, é 20% ou 19%. E aqui não vai se reduzir nada, vai se tributar. Então, todas essas discussões sobre bitributação, quer dizer, isso só depõe contra a simplicidade, porque necessariamente isso vai ser judicializado se passar dessa forma, coisa que não sei, né? Espero que vejam o nosso programa, pensem, raciocinem, e tantos outros, como está sendo debatido na APET, no IBDT, isso está sendo bem debatido. Espero que ouçam as opiniões e façam esse cotejo com uma realidade necessária. Precisamos melhorar o imposto de renda? Com certeza. Mas como você mencionou, dentro de uma reforma global, que pense isso tecnicamente, né? Qual o efetivo resultado? Quer dizer, muito se questiona se a renúncia fiscal que vai se fazer vai ser por 10 milhões de pessoas, conforme eles divulgam, vai ser suportada mesmo. Aí temos questões de remessas de lucros, de lucros e dividendos para o exterior, a 10%. Isso é bom para o país? Isso vai estimular investimentos estrangeiros? Certamente não. E como se falou, distribuição disfarçada de lucros. Vai ser uma figura que vai ser requentada, vai ser revalorizada, porque óbvio que todo mundo que está dentro de uma determinada faixa vai fazer o máximo possível para tentar escapar, para fugir. Dentro da lei, no limite da lei, aí vamos analisar se o planejamento é lícito, é abusivo, não é? Quer dizer, seria muito mais sensato se fazer uma discussão ampla, técnica, ouvindo os acadêmicos. É uma questão que merece melhor debate, né? Melhor debate, não uma bandeira para um determinado governo em um determinado momento. Né? E isso independentemente de qual seja. Até essa proposta de isentar R$5.000 também era uma proposta do governo anterior, né? Desde a campanha eleitoral, né? Que resultou na eleição anterior. Quer dizer, não foi viabilizado, por quê? Porque realmente a equipe técnica verificou, não é possível, dessa forma não é possível, a gente não tem de onde tirar. Vamos fazer uma reforma ampla sobre a renda? Vamos, mas vamos pensar, vamos fazer academicamente. Realmente esses eram os meus comentários, porque você foi muito muito generoso aí no compartilhamento dos teus conhecimentos e das pessoas aí que você tem contato por conta da APET, dos professores, e eu acho que essa mensagem é muito importante. Eu queria que você falasse, então, para a gente falar assim, quais são os principais pontos que você vê dessa reforma que você gostaria de destacar, assim para a gente... como eu havia dito, né? Os principais pontos, né, da reforma
para complementar a regulamentação da do consumo e para fazer a do imposto sobre a renda, a do consumo eu acho que está indo bem, pelo menos na parte relativa à dialética, à discussão, tá? Ela está sendo muito democrática. Tem problemas? Tem. Teve alguns problemas que não são tão democráticos assim? Teve. Por exemplo, aqueles grupos que tinham mais profissionais da área da fiscalização, né? Os comitês, né? Sim, o Comitê de Harmonização de Entendimento. De harmonização de entendimento. Eu acho que ali pode ser revogado uma decisão do CARF. Eles pisaram um pouco na bola ali, mas de toda forma a coisa está lá, né? Temos que trabalhar bem aí com com o projeto 108. É de fundamental importância o tema desse novo... Agora me fugiu aqui da memória. Comitê gestor? O comitê gestor, né? Esse é um problema seríssimo, precisa ser muito bem discutido, até porque isso precisa estar em harmonia com o chamado federalismo cooperativo. Tem que, de fato, existir. Não adianta só criar a palavra federalismo cooperativo no texto constitucional e isso não ocorrer na prática. Né? Sim. Isso não ocorrer na prática, até porque a gente pode se ter muito problema lá na frente. E com relação ao imposto de renda, precisa verificar o que a gente quer. Eu mesmo acho, por exemplo, esse uma conversa que eu tive faz um certo tempo com a Mong Law, que ela teve aqui, acho que recentemente, né? Ela publicou hoje o vídeo. Foi. Ela até fez uma brincadeira lá no seminário da PET. Ela disse, I have a dream. Eu tenho um sonho que todas as empresas sejam tributadas com base no lucro real, né? Porque as empresas que estão no lucro real, acho que é tipo 3%, eu não tenho esse número, mas são valores muito pequenos, a maioria é presumido ou simples, toda aquela coisa da simplificação e tudo mais. O limite do presumido, né, tem lá um limite de 78 milhões, já fazem, pelo amor de Deus, quantos anos, Péricson, que aquele limite não é corrigido? 15 anos? Sei lá. 78 milhões. Então tem muita coisa. Talvez você calibrar um pouco esses percentuais de presunção, né? Por exemplo, empresa comercial, o percentual de presunção é de 8, empresa de serviço é 32. Vamos trabalhar um pouco com isso, vamos ampliar um pouco mais o lucro real, vamos trabalhar pensando em tirar riqueza dos contribuintes, mas dentro da chamada capacidade contributiva, capacidade econômica, sem que isso gere distorção, né? Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas tem técnicos, tem projetos interessantes, tem gente estudando isso já há muito tempo, que a gente tem que chamar para conversar. Com certeza. Né? Dentro das regras do jogo, que é a democracia. Com certeza, por ser uma democracia, talvez as coisas não saem totalmente redondas, como já dizia Churchill, né? Democracia é um problema, mas não tem nada melhor que isso, né? Porque do contrário disso é ditadura, né? E a gente não vai querer ter um sistema perfeito em troca de uma ditadura, né? Enfim. Mas é mais ou menos por aí. Tem mais algum outro comentário que você gostaria de fazer que nós não falamos, especialmente desse projeto sobre a renda? Algo mais que gostaria de comentar para finalizar? Olha, acho que a gente conversou bastante, né? E talvez essas questões aí ligadas ao IFRS, as normas de contabilidades internacionais, elas chegaram num nível de patamar de complexidade muito grande. Eu me lembro que há uns 4 ou 5 anos atrás, eu estava lá lendo lá o CPC 47, eu falei para o meu assistente, é o seguinte, eu vou montar tudo isso aqui, pega todos os CPCs, imprime e me entrega. Assim, falei assim por falar, né? Aí ele chegou, doutor, tá dando 2.350 páginas. Posso imprimir? Eu falei, Então, não estou dizendo que isso é ruim, não. O professor Eliseu fez até um comentário, mas o pessoal lá
do IFRS, em Londres, eles são pagos para criarem normas, né? Então, o que você acha? Eles estão lá fazendo o trabalho deles. Você tem que segurar um pouco isso aí. Mas talvez aí a gente poder... Agora mesmo o Edson Carlos Fernandes entrou, está fazendo parte agora também do CPC. Parabéns aí, meu amigo Edson, que é um estudioso do tema já há muito tempo. Meu sócio, Alexandre Evaristo, que é um querido amigo, conhece muito do tema de contabilidade. Ele pode também dar opiniões muito mais técnicas do que a minha. O Ale, por exemplo, é doutor em Direito pela USP e agora está sendo doutorando em contabilidade, né? E professor também na FEA. Tem muita gente boa aí para se falar, se conciliar todas essas normas. E, de novo, o sonho de que tudo tem que ser simples e fácil, esquece, porque a vida não é simples e nada é fácil, é tudo com muito trabalho, complexidade, e que a não simplicidade faz parte do mundo. A última aula do professor Terço, não sei se você lembra ele falando lá do Justiniano, que em 1100, né, descobriram na Bolonha, sim, lá todos os códigos. Descobriram o direito romano. Então imagina, e aí vieram lá os glosadores fazendo comentários. Pô, a gente olha aquilo já é altamente complexo há mais de 1000 anos atrás, imagina agora. A complexidade vai aumentar ainda mais. O que existe não, mas podia ser mais fácil. Também acho, mas não é. Queria aproveitar para agradecer sua participação, muito obrigado, foi um programa muito enriquecedor. Muito obrigada. Prazer foi meu totalmente. Obrigado, Marcelo, Luciana, meu amigo Perisson, do doutorado lá. E, nossa, foi um prazer imenso. E um abraço a todos vocês aí que vão nos acompanhar. A PET está lá à disposição de vocês, né? Todas as quartas-feiras, das 9 às 10h30, nós estamos fazendo os nossos encontros virtuais. E vai ter uma sede nova, né? No final de maio, a gente vai inaugurar a PET, a sede nova, que vai ter uma biblioteca para 12 mil livros, vai ter espaço para coffee break, vai ter um auditório, 3 salas de aula, vai ter muita coisa lá, e as reuniões vão passar a ser híbridas. As reuniões vão passar a ter presencial e online. Todos estão convidados. Opa, maravilha. Bom, Marcelo, reiterar aqui o meu agradecimento, a honra pela tua didática impressionante, pela tua história de vida, pelo trabalho que você fez em relação ao direito tributário. Acho que é importantíssimo, né, a reunião aí de mentes para discutir livremente os temas e chamar aí a nossa audiência para também conhecer a PET, nossa audiência de contadores. Tem muito material gratuito ali. A revista mesmo, a revista Contábil Fiscal, tem artigos maravilhosos de doutores, livros docentes, e aberta ali. Tem a versão física, mas tem a versão nos PDFs. Eu gosto dos PDFs, mas também compro as revistas físicas também. É excelente. Te agradecer e parabéns novamente por todo o teu trabalho dessa Muito obrigado, vida. Foi uma honra. Também vou agradecer, muito obrigado, professor Marcelo, foi bastante enriquecedor e também inspiradora toda essa história de vida, tudo isso que foi construído, onde a gente está chegando agora, né? Fora todos os debates interessantíssimos agora da reforma, que ainda vamos ter muito a discutir. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado. Esse foi o Tribcondcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até.